Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Labjor. Eu sou o Tomás Braga. Eu sou o Guilherme Borges. E hoje a gente está aqui com a Luciana Temer. Ela, que é professora da PUC de São Paulo em Direito Constitucional, doutora na área do direito e também presidente do Instituto Liberta. Antes de começarmos, eu acho interessante a gente falar um pouco sobre o Instituto e também conhecer um pouco do projeto dela, porque tem muito a ver com a pauta de hoje, que vai ser a ECA Digital. Ou ECA Digital, no caso, né? O Instituto da Criança e Adolescente Digital. Isso mesmo, hoje em dia o mundo digital que se torna cada vez mais um tópico de debate, principalmente quando estamos falando da segurança de crianças e adolescentes. Ano passado tivemos a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que entrou em vigor agora, em março de 2026. A lei no papel é uma medida que busca regulamentar as plataformas digitais para proteger as crianças e adolescentes dos perigos presentes no mundo digital, que tem tido uma grande crescente nos últimos anos. Então, agora, tendo essa contextualização, eu queria saber um pouco sobre o Instituto Liberta e como ele trabalha em relação à exploração sexual das crianças e esse tipo de assunto, porque eu acho interessante dar uma contextualização e falar um pouco do seu projeto. Maravilha, vamos lá. Matheus, Guilherme, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. O Instituto Liberta é um instituto de comunicação e conscientização sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil. A gente está entrando no nosso 10º ano de existência e a nossa missão é fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil. O que significa fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil? Significa trazer consciência para um problema que é gigante, seja no âmbito familiar, seja na exploração sexual, seja na violência online, não é? Assim, são diversos setores. Agora, as pessoas têm que entender que este problema é gigante, são 6 registros de estupros de menores de 14 anos por hora no país, não é? Isto é, por si só, um grande problema, mas não é só sobre saber desses números, é sobre entender sobre essa violência para poder enfrentar. Porque as pessoas têm que entender como é que essa dinâmica funciona, seja nas diferentes formas de violência, para poder fazer um bom diagnóstico e construir políticas públicas eficientes. Então, esse é o trabalho do Instituto Liberta. E é uma pauta extremamente importante, até porque, mesmo dentro das estatísticas de estupro, a maior parte é considerado estupro constitucional, né? Ou seja, é quando a pessoa... Estupro de vulnerável. De vulnerável, isso. Então, é um tema extremamente importante, né? Até porque isso é um dos grandes problemas do nosso país. E eu acho que o ECA, ele tá aqui também para ajudar a lidar com a naturalização disso e, né, de evitar, no caso, a naturalização disso. E também de proteger as crianças de serem expostas na internet, porque a gente vê cada vez mais a internet, seja com os casos midiáticos, que foram os casos do Discord, ou seja, né, por Telegram, Instagram e essas redes sociais, crianças sendo expostas a pessoas que podem levar elas a um caminho em que gere casos de abuso, gere casos de divulgação de imagens de menores. Então, o ECA é extremamente importante. E eu queria saber, da sua perspectiva, qual é a sua perspectiva sobre o que está sendo essa movimentação para a aplicação do ECA atualmente pelas empresas de redes sociais e plataformas? Então, vamos lá. Eu costumo dizer, Matheus, que a gente tem um problema... Tomás, eu te chamo de... Segunda vez que eu te chamo de... Desculpa. Não tem problema. Tomás, sabe que 56 anos a gente vai ficando com esses tilts, né? Na cabeça, mas vamos lá. Você sabe que eu digo sempre que a violência sexual contra crianças e adolescentes, que sim, como você disse, é preponderante, 61,4% de todos os estupros registrados no Brasil são contra menores de 14 anos. Quando você puxa essa régua até 17 anos, isso dá quase 80% dos estupros registrados em 2024 no país. Então, sim, quem é estuprado no Brasil é criança e adolescente, muito mais do que mulher adulta. Mas essa é uma violência antiga que sempre teve no mundo, assim como a exploração sexual de crianças, especialmente nesse recorte de meninas e meninas de alta vulnerabilidade, sempre teve no mundo. E a gente está lutando para desnaturalizar esses comportamentos. Agora, a gente se deparou com uma violência nova, que é a violência online. A violência online, ela é nova porque ela nasce com a tecnologia das redes sociais, da IA, não é? Do celular, que fica acessível para todas as pessoas. Então, a gente está falando de uma violência que não teve sempre aqui. Quer dizer, a violência sexual contra crianças e adolescentes sempre teve aqui. Mas este modelo, né, que é o modelo da violência praticada por meio
da internet é nova e cresceu muito pós-pandemia, depois de 2023. O ECA vem para responder não só a esta questão, a gente está fazendo aqui um recorte da violência sexual contra crianças, porque é a temática do Liberta. Mas, na verdade, o ECA Digital ele é muito mais amplo que isso, né? A ideia é proteger crianças e adolescentes no meio online de todas as violências, de todos os vícios, de todos os comportamentos, como automutilação, tentativa de suicídio, suicídios efetivos, como violências geradas por incentivo, né, da própria rede. E aí a gente pode falar, eu acredito muito que o ECA é um instituto muito importante. E as plataformas vão ter que se adaptar. Eu tenho separado a questão da violência sexual, Tomás, sobre duas vertentes. Um olhar é o olhar do crime. Né? Então, quando a gente fala de crimes, quando a gente fala de redes de pedofilia na dark web, você está falando de um espaço criminoso que essa legislação não vai atingir, aí é outro setor. Agora, quando você fala de violências que se dão pelas redes sociais, institucionalizadas, quando se dão pelas grandes plataformas, pelos grandes sites, aí você tem uma obrigatoriedade de cumprimento da legislação do Estado e isto vai ser muito importante. As empresas vão ter que se adaptar, né? A gente vai ter aí, pela regulamentação do governo federal, praticamente um ano de prazo para adaptação das empresas. Quem vai fazer essa fiscalização é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que foi institucionalizada como agência agora, né, depois da aprovação do ECA Digital, e ela vai ser responsável por essa regulamentação do setor e por essa fiscalização. E o prazo que nós vamos ter para ver as plataformas, sites, enfim, demais aplicativos se adequando é esse prazo de um ano. Luciana, eu queria saber dos desafios da aplicação dessa lei, né? Principalmente quando a gente fala de adolescente, de criança, já é um tópico muito delicado e sensível da gente falar, né? Principalmente quando se trata de casos em que tem abuso da vítima, né? Ou automutilação, como você acabou de dizer, usada. E aí, com a aplicação da lei, para interferir e tentar um pouco diminuir esses casos, quais são os principais desafios que a lei tem nessa aplicação? Só para dar um dado aqui para quem está ouvindo a gente, no Brasil, em 2023, foram 38 bebês que nasceram por dia, filhas de mães de até 14 anos, entre 10 e 14 anos. Ou seja, a gente tem realmente um número de estupros que é gigante, inclusive com resultado de gestação. Né? Vamos lá. Então, o desafio do ECA, e que pode ajudar a enfrentar essa violência, são vários fatores. Por exemplo, eu vou chamar atenção para um fator, que é o que a gente tem trabalhado muito no Liberta, que é a questão do acesso de crianças e adolescentes à pornografia, sites pornográficos. Desde 2018, a gente vem falando sobre a questão dos sites pornográficos, porque nós trouxemos para um evento que o Liberta faz com a Folha de São Paulo todo ano, a gente trouxe uma socióloga britânica chamada Gayle Dines, que há muitos anos, estuda, né, o efeito da pornografia na sociedade na era da internet. Porque a pornografia também sempre teve no mundo, assim como a violência sexual sempre teve no mundo. O que muda é o acesso. Então, você ter hoje um acesso a qualquer site pornográfico no celular, significa que qualquer criança e adolescente que tem um celular ou tem acesso ao celular pode ter acesso a esses sites, né? E o quanto isto é perverso do ponto de vista da construção da própria sexualidade, da naturalização de determinados comportamentos. E mais do que isso, hoje você tem uma pornografia que tem um aspecto perverso, porque ela incentiva esta sexualização de crianças e adolescentes. E eu vou dizer para vocês, assim, se você abre um site pornográfico, que é livre, enfim, gratuito, você não tem que pagar nada, você vai ter milhares de filmes. Se você der dentro do site, colocar um termo pai, padrasto, você vai encontrar milhares de vídeos de ficcionais, né? Esperamos que ficcionais, apostamos que ficcionais, de relações sexuais entre enteadas e padrastos, filhas e pais, né? Isto é assustador quando você tem no Brasil
44,4% dos estupros de crianças em 2023 foram praticados por pais e padrastos. Então, você está falando, primeiro, de um acesso de um site que, de alguma forma, incentiva esse tipo de violência, ou naturaliza esse tipo de violência. Depois, você tem, esse é um aspecto da preocupação. A outro aspecto é justamente crianças que acessam este site, adolescentes que acessam, e, como eu disse, começam a construir a própria sexualidade a partir desse site. Tem estudos de pesquisadores holandeses, 2 especialmente, que mostraram que o comportamento dos jovens no mundo inteiro tem sido construídos, roteiros sexuais têm sido construídos a partir da pornografia. O que significa isso? Significa que esses roteiros incluem a insistência masculina e a resistência feminina como parte do jogo erótico, a submissão e a violência como parte do jogo erótico. Ou seja, quando você vê estupros coletivos acontecendo, por exemplo, me preocupa muito que esses meninos tenham aprendido o que é um sexo saudável a partir dessa pornografia. E por que o ECA digital é tão importante nesse momento? Porque ele vai exigir a verificação etária real. Ou seja, para entrar num site pornográfico, isso vai passar a valer realmente, né, ser multado e punido a partir de janeiro de 2017, mas para você entrar, você precisa demonstrar que você tem idade suficiente, ou seja, mais de 18 anos para estar nesse espaço. E isso leva a gente a uma das principais problemáticas que eu vejo, assim, já nessas primeiras semanas de aplicação, que é as pessoas divulgando maneiras de burlar esses sistemas já desde agora, né? Por exemplo, no Twitter, ou no X, antigo Twitter, eu vejo, trabalhando nessa área de buscar um pouco dos dados digitais, muitas threads, que são, né, conjuntos de posts, ensinando como burlar isso, seja com VPNs, seja usando o CPF de outras pessoas. Assim, chega uma coisa absurda, né? Eu cheguei a ver as minhas pesquisas, uma pessoa com uma sequência de posts falando os CPFs de pessoas famosas, incluindo o próprio Felca, né, que é uma das figuras centrais que depois a gente pode até entrar nesse assunto. Ou, por exemplo, o Xvideos, que divulgou um tutorial de como ligar uma VPN para acessar. Uma loucura. Eu entendo a questão de privacidade e né, não querer divulgar seus dados para vários sistemas e empresas, mas existe uma necessidade de regulamentar. Então, seria interessante também saber um pouco da sua perspectiva sobre essa visão de não quero ceder meus dados, eu quero burlar porque tá invadindo minha privacidade. Vamos lá, Tomás. Você sabe que eu integrei um comitê do Ministério da Justiça que foi responsável por um estudo justamente sobre as formas de verificação etária, né? Então, foi um trabalho muito interessante. Começou antes mesmo da aprovação do ECA digital, depois a gente teve que acelerar os resultados do comitê a partir da entrada em vigor do ECA digital. Mas a gente viu, por exemplo, que existem muitas formas, hoje existentes, né? As pessoas me perguntam, mas como é que é possível fazer isso? Não, a tecnologia existe e são vários modelos. Desde reconhecimento facial, como o Roblox tentou fazer aqui, né? E se mostrou um recurso pífio, porque a gente, no relatório, colocou, isso não é um bom recurso. Primeiro, o pessoal estava usando até outros jogos com modelos de personagem para burlar. E não é bom porque, inclusive, mesmo que você leve a sério, você pode ter uma pessoa que tem mais de 18 anos e que tem cara de criança, e o contrário também é verdadeiro. Então, assim, não dá para ficar chutando a idade das pessoas a partir de uma imagem, né? Agora, também a gente entende que as pessoas têm uma relação com a privacidade, não quero que capte meus dados e tal. Mas hoje você tem tecnologia que, se você apresenta um QR Code, por exemplo, do IGOV, né, hoje praticamente todos os documentos têm este QR Code ou alguma outra forma de leitura, esta empresa que faz esta verificação, ela capta só a informação que interessa. Ou seja, não estou preocupada se é o Guilherme, se é o Tomás, eu estou preocupada em saber se eles têm mais de 18 anos ou não, né? Ou se a Luciana tem mais de 18 anos ou não. Então, muito bem, eu apresento meu documento, é esta informação que vai ser captada e é esta que vai ser transmitida para o site. Como um grande leão de chácara, sabe? Que fica na frente e fala, me dá aí. Ele não quer saber quem é, quer saber se tem mais de 18 anos ou não. E é isto que esta empresa, por exemplo, faz, né, que é conhecida como uma tecnologia de reconhecimento zero. Ou seja, você só capta o dado.
Esta é uma das formas que são possíveis de usar. Você estava falando de driblar, né? Driblar regras sempre foi algo que teve presente, desde compra de bebidas alcoólicas, não é? Até entradas em lugares com RG falso. A gente sabe que tudo isso acontece e sempre aconteceu. Isso não invalida, né? Eu acho que isso não invalida a norma. Quer dizer, você tem uma declaração de que determinada coisa não pode. Esta coisa vão tentar burlar, vão tentar driblar e tudo, mas isso é um exercício, né? Isso é um esforço maior, mas a declaração é muito importante. Vou dar um outro exemplo que tem a ver com violência sexual infantil e que não é de online, mas é um paralelo interessante. Por exemplo, o casamento infantil é proibido o casamento infantil no país, não é? Mas tem uma regra. A partir de 2017, você só pode casar a partir dos 16 anos, não é? Mas no último dado do IBGE mostrou que 34 mil meninas entre 10 e 14 anos se autodeclararam casadas. Ué, Luciana, mas não tem a lei que não pode casar? Lógico que elas estão falando de casamentos informais. Então, isto é uma forma de driblar a regra, mas isso não tira a importância da declaração estatal, que nada mais é do que uma declaração da sociedade. A gente não pode esquecer a regra de que, em tese, né, quando você tem uma lei, isto é manifestação da vontade do povo por meio dos seus representantes. Então, a sociedade brasileira está dizendo, não, crianças não estão neste espaço. E uma coisa também que eu acho interessante de falar sobre em geral dentro da ECA, do ECA, né? Porque eu sempre falo, é porque termina com A gente acha que é feminino, mas é o ECA porque é um estatuto. Eu queria também saber um pouco do que você acha em relação à pulverização dos sites. Porque o que, pelo menos nesse primeiro momento, eu vejo os sites principais, seja X, Discord, que é sempre citado por causa dos casos midiáticos, Instagram, Telegram, Facebook, até o Reddit, são sites que são cobertos por essa lei, já vão começar a ter uma aplicação legal. O Discord, antes, ele tinha para as pessoas acessarem, por exemplo, os palcos, falarem nos palcos, algumas coisas mais específicas. O que eu fico preocupado sempre é a pulverização disso para sites menores, independentes, e a internet é muito vasta para ter uma constante... chegar constantemente esses sites. E a gente vê alguns sites que talvez sejam até mais perigosos, né? Que são ignorados por não terem certa fama, e vai ficar cada vez mais difícil de gerir a quantidade de sites virados, por exemplo, para conteúdo sexual que não tem essa regulamentação. Eu queria saber um pouco sobre essa pulverização. Você sabe que esse argumento que você está trazendo, e essa preocupação, não é um argumento, essa preocupação que você está trazendo, foi trazida como argumento pela Ailo, que é a dona do Pornhub e dos grandes sites, dos maiores sites pornográficos, né? Eles são, acho que é Ailo, se eu não me engano o nome é esse. A gente teve a oportunidade de conversar com um representante americano da Ailo neste comitê. E ele trouxe exatamente esta questão, dizendo, olha, o Pornhub é um site enorme, mas a gente tem verificação. Então, a gente verifica os vídeos que estão entrando para saber se são menores de idade, se não são menores de idade, se está tendo violência real, não está tendo... Mais ou menos, tá? A gente sabe que isso é mais ou menos verdade, porque o New York Times fez uma reportagem investigativa, não me lembro o nome do jornalista agora, em 2022, se eu não me engano, mostrando que na Pornhub você tinha situações de estupros reais, inclusive envolvendo crianças, e que estavam ali disponíveis, né, que passaram pelo filtro do Pornhub. Então, vamos lá, voltando para o argumento. Eles falaram exatamente isso. Bom, a gente é uma empresa grande, não é? Constituída, institucionalizada, e a gente faz uma verificação e tem essa preocupação. O que vai acontecer é que a hora que não se puder entrar ou se exigir documentos para entrar no nosso, vão entrar em alguns que são muito piores. Este foi o argumento. A preocupação não é inválida, mas você não pode tomar uma deficiência da possibilidade de fiscalização como algo para não exigir a fiscalização ou a idade. Né? Então, é como assim, bom, eu não dou conta, então, de resolver todos os roubos de celulares de São Paulo. Né? Então, tá tudo bem, então não vou fiscalizar mais roubo de celular, porque a gente não dá conta mesmo
de fiscalizar todos os roubos. Quer dizer, se eu ficar neste pensamento, eu invalido as leis que são mais regulamentadoras e controladoras, né? De fato, a gente não tem. E, só para finalizar, eu acho que o momento agora, a gente tem que celebrar o ECA digital, mas agora a gente tem que ficar atento e fiscalizar justamente como é que o governo vai conseguir dar conta de fiscalizar isso que a lei está exigindo. Eu queria voltar agora um pouco sobre um assunto que o Tomás tinha falado, sobre a figura do Felca, né? Que ele foi um dos influencers muito importantes, né, para esse tipo de debate, principalmente depois do vídeo que ele lançou no YouTube, o Adultização, né, que expôs casos como esse que nós estamos conversando agora. Ele não é o autor principal da lei, porém tem uma grande influência nisso. Tanto que muitas pessoas falam que a culpa é do Felca, que o Felca acabou com o Roblox, enfim. A lei Felca, né? Lei Felca. Eu vejo muito no Twitter, no antigo Twitter, agora o X, que muitas pessoas reclamam. Falam, a culpa é do Felca, que agora eu não posso mais jogar, não posso digitar no chat de voz, no chat de texto. Eu queria saber de você, como você vê a figura dele. Ela pode ser danosa ou positiva para esse debate? Não, eu acho super positiva. Você sabe que é interessante, né? Outro dia, aliás, ontem, alguém me mandou um vídeo de uma pessoa que eu nem sei quem é, mas é uma pessoa bem influenciadora, assim, dizendo, um absurdo, isso que aconteceu, agora por causa desse vídeo do Felca e tal, o Congresso fez uma lei correndo, uma lei perversa, uma lei que... Eu olhei e falei, gente, esse cara não tem a menor ideia do que ele está falando. Mas, para boa parte da sociedade, passou a impressão que o ECA digital foi construído a partir do vídeo do Felca. Isso não é verdade. As organizações sociais, assim como o Instituto Alana, Nós o Liberta, Charo, enfim, várias organizações e integrantes do Ministério Público, do Judiciário, já estávamos há 2, 3 anos discutindo esta lei. Tanto é que ela já tinha sido aprovada no Senado, ela estava na Câmara e ela estava muito madura. Ela não foi uma lei de sopetão, construída a partir... Isso acontece mesmo, a gente sabe, né? Pressão popular, pá, faz uma lei qualquer e tal. Não, esta não foi uma lei. Tanto é que a gente foi até o presidente Hugo Mota dizer, olha, de todas as leis que começaram a aparecer aí, tem uma que está madura, porque a gente já fez audiência pública, a gente já discutiu, a gente já sugeriu. Então, primeira coisa, essa lei, ela foi muito pensada por gente que entende do assunto, né? Então, acho que essa é a primeira questão. O Felca teve um papel importantíssimo. Às vezes, sabe que as pessoas me perguntam, você não fica meio com raiva que né, vocês estão trabalhando nisso há tanto tempo, de repente aparece o Felca, faz um vídeo. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo que chama Obrigado, Felca. Né? Obrigado, Felca. Porque foi maravilhoso o que aconteceu. Ele fez um vídeo que viralizou. A gente sabe que a gente não sabe como é que essas coisas viralizam, né? A gente tem toda a receitinha de bolo lá, mas, na verdade, não funciona muito bem. Tem um aleatório aí que faz essas coisas viralizarem. E foi maravilhoso, porque impulsionou algo que já estava maduro, que estava bem trabalhado. A gente só foi lá no Congresso lutar para aprovação e deu certo. Então, de novo, obrigado, Felca. Ele foi uma figura muito relevante nessa temática. Uma coisa que eu sou um jovem digital, né? Eu vivi a minha vida, eu passei na internet. Então, quando essa lei chegou, uma das minhas primeiras preocupações foi em relação à exposição dos jovens no sentido de como que a gente vai pegar hoje em dia um jovem e não foi expor, vamos supor, se o estatuto se mantém como ele está. Nos próximos 18 anos, a gente vai ter jovens que não têm quase nenhuma exposição a algumas coisas da internet. E eu vejo também, e isso talvez seja algo mais meu, um certo perigo da gente ter pessoas despreparadas para lidar com o uso da internet. Eu não acho que isso vai acontecer, porque eu acho que, né, os anos vão passando, a gente vai, né, meio que dosando as coisas para ajustar o que precisar de ser ajustado no estatuto, que a gente só vai saber no futuro. Mas eu queria saber um pouco da sua perspectiva em relação a como a gente pode ter um jovem que ele está protegido, mas ele também tem a preparação para ser exposto a certas coisas que eles vão ser expostos, porque a gente está no mundo digital e é um mundo que sempre vai ter algum nível de exposição. Claro. Você sabe que eu gosto muito da frase que o Instituto Alana usa, que não é a criança fora da internet, né? É a criança protegida na internet. E ontem eu estava dando uma entrevista para a CBN de manhã para comentar uma decisão que um tribunal americano acabou de dar, condenando a Meta e o Google ao pagamento de mais 650 milhões de indenização para um fundo
por viciar uma menina, né? Uma mulher adulta hoje que diz que teve muitos prejuízos durante a vida por um vício que começou aos 8 anos na internet. E eu estava falando sobre isso e eu comecei a minha fala, Tomás, dizendo que a gente não pode demonizar a internet, porque a tecnologia é um instrumento muito poderoso. E o que eu exemplifiquei, e eu acho que a gente tem que enxergar, é que muitas pessoas hoje têm a possibilidade de acesso a coisas que nunca teria. Por exemplo, um jovem de escola pública pode entrar no Louvre e ter um tour pelo Louvre, gratuito, ou acessar uma aula de um professor de Harvard, né? Isso não tem preço, isso é maravilhoso. E isto foi a internet, foi a tecnologia que nos propiciou. O problema dessas grandes plataformas é que, ao mesmo tempo em que se propicia isso tudo, você tem um modelo de negócio que é perverso. O que é este modelo de negócio? E aqui o Guilherme teve a oportunidade de estar comigo, né, na bancada, entrevistando o Peter Schmidt, no Roda Viva, na bancada Roda Viva, onde a gente entrevistou o Peter Schmidt, que é um autor americano, na verdade, autor não só do livro, mas de um movimento, que é um movimento para resgatar a atenção de crianças, adolescentes e jovens e adultos, né? Porque a gente fala muito de criança e adolescente, mas estamos todos capturados por este modelo de negócio, né? O que significa? Que modelo de negócio é esse? É um modelo que capta a sua atenção, então precisa segurar a sua atenção, precisa captar a sua atenção para fazer o quê com ela? Te levar para ficar um expert em Louvre? Não, para você consumir. Não é? Porque essa sua atenção passou a ser um bem monetizado, ou seja, eu pego a sua atenção e eu uso ela para te vender produtos. Este é o modelo do negócio das grandes plataformas. Tanto é que a condenação nos Estados Unidos não foi pelo que a menina estava assistindo ou o conteúdo, mas era pelo modelo de negócio, porque é um modelo de negócio que vicia. Agora eu vou dar um outro dado, e também que eu aprendi lendo o livro do Peter Schmidt. Você tem, além do vício, você tem um vício em algo. E o que é este algo que captura a sua atenção? E os algoritmos te entregam, né? Isto que captura a sua atenção. É justamente conteúdos extremos, violentos e sexualizados. Então, não só você está sendo bombardeado com vídeos que capturam a sua atenção, como esses vídeos têm uma tendência, sobretudo quando você é mais jovem, não é? A serem conteúdos violentos, extremos e sexualizados. Então, tentando responder a sua pergunta, eu não acho que vai ser um problema para as novas gerações. Eu acho que a gente vai ter gente, talvez, muito capacitada no uso da internet, mas com menos danos, porque tem que haver uma mudança no modelo de negócio. Continuando isso que o Tomás falou sobre essa questão do jovem digital. Eu também considero que eu fui isso, sempre gostei de videogame, sempre gostei de jogos, mas eu percebi que, assim, a influência da minha família nessa questão foi muito importante. Então, assim, a minha mãe sempre ficou de olho em tudo que eu fazia com o celular, tanto que meu primeiro celular foi com 10 anos de idade, que eu usava apenas para responder minha mãe, meu irmão e meu pai. Apenas isso. E jogar, tipo, alguns joguinhos que você instala, tipo, jogo, assim, Candy Crush, por exemplo. Hoje, com o fácil acesso da tecnologia, essa coisa da atenção, as empresas veem que isso é... O que elas dão pra gente é pra gente consumir e eles estão monetizando com isso. E eles usam algumas estratégias para prender muito mais crianças. Então, eu vejo que muitas crianças, assim, em alguns restaurantes que eu vou, o parque, as crianças estão com aqueles tablets mesmo coloridos, os vídeos que chamam muita atenção delas. Aqueles que ficam sujos de molho, essas coisas. Eu queria saber qual é a responsabilidade e como isso pode mudar. Então, essa exposição de menores e conteúdos perigosos é responsabilidade do Estado ou essa responsabilidade começa em casa, da família, colocando um regulamento ali, ó, você vai consumir isso, só que aquilo ali você não pode ver. Então, é um problema do Estado ou das famílias e a criação que acontece em casa. Boa, então vamos lá. Eu tenho uma filha de 24 anos, um filho de 25, que também, de alguma forma, menos que vocês cresceram neste ambiente, né? Eu brinco que eles escaparam um pouco das redes sociais, porque quando as redes sociais começaram, eles já estavam mais maduros, menos influenciáveis. Mas, sim, eu sempre fiz um controle, a sua mãe sempre fez um controle, mas eu vou te perguntar, Guilherme, quantas famílias no Brasil, na realidade de Brasil que a gente tem condições de fazer esse controle? Muito baixo. Você tem uma mãe que sai às 5
quando não 4 da manhã de casa para trabalhar, deixa a criança, o menino em casa, muitas vezes trancado, porque a rua é perigosa, então o jovem fica em casa, trancado, e a diversão dele qual é? A tela, não é? E essa mãe chega em casa 10 horas da noite, exausta. Então a gente não pode descontextualizar a realidade brasileira. Tem uma pesquisa feita pela Anatel em 2023 que mostra que 25% dos adultos brasileiros têm competências digitais básicas, tipo conseguir fazer uma compra na internet. 25% só dos adultos têm essa competência. Agora, você imagina para um adulto, bom, vou dar um outro dado de analfabetismo digital, né? A cada 10 brasileiros, 3 são analfabetos digitais. Então, será que a gente realmente pode entregar para as famílias a responsabilidade? O ECA Digital, ele tem um elemento que é bastante importante, que é a obrigatoriedade das plataformas, aplicativos, blá, 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 a oferecerem controles parentais. O que é o controle parental? É justamente o pai e a mãe poder determinar ali naquele dispositivo o que a criança pode ver, quanto tempo ela pode ficar, quem pode interagir, tudo isso. Controles parentais fáceis, de fáceis compreensão, porque hoje muitas oferecem e eu, por exemplo, não conseguiria acessar não são intuitivos, né? Não são fáceis. E muitos estão em inglês, então você veja bem. Então, se você respondendo a sua pergunta, eu acho que essa responsabilidade é da família, é do Estado, é da sociedade. Quem diz isso não sou eu. É o artigo 227 da Constituição Federal, que diz que crianças, adolescentes e jovens são uma responsabilidade coletiva, são prioridade absoluta da família, do Estado e da sociedade. E aqui, eu acho que a gente não pode nunca esquecer da realidade de imensa desigualdade social que nós estamos. Então, a gente tem um grupo de crianças que pode ficar mais protegido e um grupo imenso de crianças que ficarão absolutamente desprotegidas se a gente não tiver o Estado entrando nesta regulamentação. E então, eu acho que, assim, deixa eu só pegar aqui uma coisa falando dessa questão da família. O Brasil, ele é um país realmente que a gente tem um contexto em que as famílias, às vezes, não estão tão inseridas. E uma coisa que o ECA faz para lidar com isso é colocar um pouco da responsabilidade também nas empresas, né? Desse processo de verificação. E algo que eu vejo é como que a gente pode fazer para essas pessoas que têm, talvez, acesso a um pouco melhor à família, para evitar também com que, por exemplo, o filho pegue o CPF do pai e o pai só entregue o CPF para ir acessar os aplicativos, acessar os sites, os jogos dele. E como que a gente... Porque, assim, tudo bem. Existem casos, por exemplo, um adolescente de 16 anos vai jogar um jogo para mais de 18. Com o pai sabendo e acompanhando é uma coisa. Mas pensando nessa população mais nova, como que a gente lida com a possibilidade, por exemplo, dos pais só não ligarem muito pro ECA e só darem CPF ou, bota meu rosto aí, daí ele coloca, e passa e o filho fica jogando de qualquer jeito. Então, como lidar com isso? Talvez algum processo educacional ou de divulgação? Ô Tomás, a gente tem que lidar com essa questão dos pais há muito tempo, né? Veja só, é proibido beber antes dos 18 anos. Cansei de ver amigos dos meus filhos fazendo esquenta na casa dos pais quando tinham 16 anos de idade, né? Então, assim, essa questão de educar os pais, a gente tem que voltar 3 casinhas. Não é só para a questão digital, a gente precisa educar os pais para a vida real, né? Para a vida real. Quer dizer, como é que o pai permite que o filho faça uma identidade falsa, um RG falso? Desculpa, sim, tem pais que deixam os filhos, que fazem vista grossa e deixam os filhos. Não, mas senão ele não entra na festa. Sim, ele não entra na festa porque ele não pode entrar na festa, não é? É a mesma coisa que entrar em site pornográfico ou em jogo que é proibido. Quer dizer, se na vida real os pais não estão fazendo o devido controle, sei lá por que razão, enfim, você imagina no mundo digital. Isso que você está falando vai acontecer. Não tem dúvida de que vai acontecer. Como você tinha comentado, muitos desses pais viraram pais menores de idade. Né? A gente tem um caso, como você tinha falado, de muitas mães adolescentes, então é um despreparo também relacionado a isso. Né? Mas eu tô falando de pessoas preparadas aqui, sim, viu? Pós-graduadas e tudo mais. Então, acho que assim, a gente tem que
que olhar para uma permissividade da nossa sociedade, né? Uma permissividade gigante, quer dizer, ninguém diz não para uma criança ou adolescente hoje, e isto virou uma questão. Eu acho que a gente está lidando com situações... E aqui, mas eu vou fazer uma ressalva no que eu disse sobre famílias. Nos últimos episódios de violências nas escolas que aconteceram entre jovens, né, e não foram poucos os casos nos últimos anos, em escolas privadas, não estou nem falando de escolas públicas, estou falando de escolas privadas. O do Rio de Janeiro foi, por exemplo, relacionado ao, acho que o Dom Pedro Ao Dom II. Pedro. Mas são escolas de São Paulo também, onde tem casos que não são de estupro coletivo, mas são de bullying entre os estudantes e tal. O que acontece? Por isso que é tão importante a regulamentação. Eu respondi para o Guilherme, né, que a importância é que tem pais que estão preparados, né? E acabei falando para você agora, não, tem pais que não ligam e tal. Mas eu acho que depois que eu assisti a série Adolescência, isso foi um divisor de águas para mim, eu comecei a modular um pouco o meu discurso, porque eu sempre dizia da importância da educação nas escolas. Eu falava, as famílias não têm condições, mas as escolas têm que educar. Eu não descarto isso, né? Tá falando de proteção de violência sexual e tudo mais. Mas eu acho que se não houvesse, agora a gente tem o ECA Digital, uma regulamentação das plataformas mesmo, depois da adolescência eu comecei a dizer, não tem família boa o suficiente, não tem escola boa o suficiente. Por quê? Porque os adolescentes, né, as crianças e adolescentes, eles estão sendo acessados por essas big techs e por esses meios digitais de uma forma como ninguém. Como nenhuma família. E eu digo isso falando de famílias maravilhosas que eu conheço, super responsáveis, super engajadas, que tiveram filhos envolvidos em questões de bullying, por exemplo. Né? E você fala, nossa, mas como pode? E aí a gente tem que falar de influências de conteúdos extremos, violentos e sexualizados que estão sendo despejados o tempo inteiro na cabeça desses adolescentes. Porque gera engajamento, né? Como às vezes eu penso, né, uma coisa que para mim é muito real é o Google e o Instagram sabem mais sobre mim do que meus pais. E isso eu acho que vale para todo mundo hoje em dia, porque o algoritmo ele faz uma análise também, né, dos seus comportamentos, então é impossível. Eles sabem mais de você sobre você mesmo, deixa eu te contar uma coisa. Coisas que você não sabe, ele já sabe. Não, mas o tema do ECA Digital é algo que, né, eu espero que envelheça bem esse podcast, porque eu tenho certeza que agora a gente vai ter umas mudanças muito grandes no ambiente digital brasileiro, né? Assim, você tem alguma perspectiva do que você acha que possa acabar mudando do ECA atual, do jeito que ele está sendo implementado? Você sabe que tem movimentos já querendo acabar com o ECA Digital antes dele começar a valer, né? As mesmas pessoas que estão promovendo VPN, usar CPF de famoso. Né? E assim, a gente tem que observar. Mas eu sou otimista, eu vou te dizer por quê. Porque eu acho que esse movimento tem sido um movimento mundial de consciência, né? Veja, a gente está falando de verificação etária real aqui, mas para implementar no Brasil... Mas já foi implementado na Austrália, já foi implementado no Reino Unido, já foi implementado na França. A gente está falando de verificação etária em sites pornográficos, mesmo nos Estados Unidos, que tem uma Suprema Corte que é bastante conservadora e defensora da liberdade de expressão e tudo mais, a Suprema Corte, neste ano passado, deu uma decisão pela constitucionalidade das leis estaduais que obrigavam a verificação etária real em sites pornográficos. Ou seja, eu quero dizer, está havendo uma consciência mundial. E a hora que você tem essa consciência mundial, você tem um fortalecimento das leis nacionais. Eu queria fazer uma pergunta sobre, assim, como está o progresso da lei. Se você fosse colocar numa ordem como se fosse uma pirâmide, do mais importante ao menos importante, o que você acha que hoje é o principal para o ECA conseguir mais engajamento e conseguir atingir mais pessoas e talvez até essas pessoas que vão contra o projeto? Vamos lá. As pessoas precisam entender, né? Você está me perguntando o que eu acho, qual é o discurso mais relevante para ganhar apoio, né? Eu acho que... Eu sempre acredito em consciência, Guilherme. Eu acho que a consciência é muito transformadora, você sabe? Eu converso, às vezes, com pessoas que são resistentes a determinados temas, e quando a gente explica, e sobretudo com dados, eu uso muito dado,
Eu acho que o dado é fundamental, porque você pode trazer argumentos, mas contra o dado, né, fica difícil. Então, eu acho que a gente tem argumentos importantes. Você tem, por exemplo, um aumento da violência sexual online. Este é um dado que nós temos registro disso, né? O Brasil passou, no ano passado, segundo a Rede Mundial in Hope, que faz o levantamento das denúncias de violência sexual online no mundo inteiro, o Brasil passou de 13ª posição para 5ª posição nos países que mais denunciam violências sexuais online contra crianças e adolescentes. A SaferNet, que é a organização que faz esse levantamento de dados, porque recebe as denúncias de violências, noticiou que de cada 10 denúncias de violências online, 6 eram violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, isso são dados, né? Então, a gente precisa olhar para esta questão de como eu protejo a criança. Eu estou falando, lógico, do recorte da violência sexual, que é a temática que eu lido. Como é que você protege esta criança na internet? Porque permite que ela esteja lá, e ninguém pode ser contrário, pelo amor de Deus, né, a proteger crianças no ambiente virtual da violência sexual, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar um pouco melhor essa lógica. Agora, eu acho que tem a questão do vício é uma questão que há divergências científicas, né? Vicia, não vicia, não há uma constatação que você possa afirmar 100%, mas a gente tem visto isso acontecer. A diminuição da atenção é uma coisa que as escolas têm identificado. Tanto é que a próxima ação que vai ser julgada nos Estados Unidos, ao que tudo indica, é uma ação movida por escolas de um determinado estado dos Estados Unidos, que estão movendo essa ação, dizendo: estamos perdendo essas crianças e adolescentes para o vício na internet. Ou seja, a gente não consegue mais ensinar nada, né? Você tem dados, por exemplo, do Jonathan Haidt, no livro Geração Ansiosa, mostrando dados de perda de atenção de criança e adolescente, de poder de cognição. Ou seja, a gente tem que fazer um discurso amplo. De novo, Guilherme, eu sou otimista. Eu acho que as pessoas vão começar a entender que a internet não é um mal em si, e acho que tem que tomar o cuidado para não demonizar, como eu disse, mas que precisa de controle, não é? Por que você tem uma empresa que não tem controle nenhum? É uma coisa meio doida isso. A origem da internet, aqui, não sem querer me alongar, mas tem uma origem da internet que é a origem do espaço livre. E é lindo. A ideia, o conceito de um espaço absolutamente livre, de opinião livre, de espaço, é maravilhoso. Mas ela perdeu essa característica já, não é? Ela passou a ser uma empresa muito lucrativa. E toda empresa que tem lucro precisa de controle, fiscalização e monitoramento. É sobre isso. Isso é uma empresa, é um negócio. A gente tem que entender para onde esse negócio está indo e para onde ele está levando, especialmente crianças e adolescentes. E esse ponto da atenção é muito interessante, que aqui no Brasil, principalmente aqui em São Paulo, muitas escolas e até algumas universidades já estão aderindo o uso de celular na sala, né? Estão bloqueando, É lei, né? Estão pegando celulares. São Paulo e no Brasil, né? é lei. Agora você tem uma lei de proibição de permanência de celular no ensino, todo período, Sim, né? todo tipo de do ensino. E, como você falou, agora algumas faculdades já estão começando a adotar. Sim. Você sabe que eu dou aula na PUC e eu falo para os meus alunos, eu falo, olha, porque eu sou uma professora que não faz chamada, que, enfim, fica quem quer e não é obrigatório, mas quem ficar, fica, né? E durante muito tempo eu fui meio leniente com essa coisa do uso do celular. De um tempo para cá, eu comecei a falar, olha, tá atrapalhando. Então, ninguém é obrigado a ficar. Você quer atender, você quer ficar vendo celular, você fica lá fora, não tem problema, não é? Mas eu vejo que é irresistível. Porque quando a gente fala de vício, a gente fala de uma coisa irresistível. Não é consciente. E eu digo isso com a experiência de que quem aos 56 anos, pela primeira vez, se sente viciado em alguma coisa. Né? Eu nunca fui viciada em nada, tirando um pouco de chocolate. Mas eu nunca fui viciada em nada. Agora, eu estou me sentindo viciada nesse sistema, especialmente no Instagram. Né? Que é também ferramenta de trabalho. Então, fica aquele looping, né? Não, é ferramenta de trabalho, então eu preciso estar ali. Então eu preciso ver o que está acontecendo, porque está ali. E aí, quando você se dá conta, você está ali há 1 hora fazendo o quê?
vendo vídeo de gatinho. Entendeu? Vídeo você vai apagar da sua memória em 30 minutos. Não, e que você nem deveria estar perdendo tempo ali, né? Então, assim, receitas que eu nunca vou fazer. Eu fico vendo receitas intermináveis que eu nunca vou fazer, né? A questão do scroll, da rolagem infinita, é uma das coisas que o ECA Digital vai proibir. Não sei como é que as plataformas vão fazer, porque isso muda todo o modelo de negócio. Eu sei que tem algumas plataformas que você pode configurar o tempo de tela, o tempo de uso. Então, assim, você coloca, hoje eu quero ter só 15 minutos. E aí, quando der os 15 minutos, ele vai lá e fala, agora já é hora de sua pausa. Mas, infelizmente, mesmo que tenha essa, aí tem a opção, ver mais 15 minutos. E aí, ou você bloqueia e só para. É uma opçãozinha que aparece sempre. Eu fiz isso por um tempo, eu vi que era inútil. Não é? Eu E, gente, a gente está falando de vício. A gente não está falando só de consciência, né? Sobretudo, quer dizer, eu tenho a obrigação de ter consciência e tenho que lutar com isso. Mas quando você fala de uma criança de 10, 11, 12, 13 anos, ou mesmo de um menino de 15, 16, gente, é sobre vício, a gente tem que ajudar, né? A gente tem que se responsabilizar. Mesmo falando sobre adultos, é sobre vício, né? Porque sobre vício, é como claro. se... Nossa, essa talvez pegue mal, mas assim, é como se a gente fosse viciado em nicotina e tivesse sempre com a caixa de cigarro na mão. Sem dúvida. Não tem... assim, eu vejo colegas, amigos que no iPhone, por exemplo, tem a opção de você tirar as cores pra ficar menos viciante. Usa o celular igual. Eu não uso Instagram porque eu não gosto de rede social. E daí usa o TikTok. Então, Mas sabe o que você falou do tabaco? Essa ação agora, emblemática nos Estados Unidos, que eu falei da condenação, ela está sendo comparada às ações contra o tabaco. Que é exatamente a mesma relação, né? É uma indústria que está ganhando dinheiro em cima do seu vício. E você sempre está com a caixa de cigarro na mão. Porque é o trabalho, é o trabalho, contato com a família, contato com o amigo, contato com a namorada, namorado, né? É inevitável. E você sabe que eu, para conseguir me concentrar agora para escrever, né? Tenho que escrever bastante, estudar. Eu tiro o celular, de perto, porque eu não dou conta de não olhar o celular quando o celular está perto. O que é isso, não vício? Agora, gente, eu tô formada, né? Agora, quando você pega uma criança, não é possível que a gente não proteja as crianças e adolescentes. Não é possível. Eu acho que isso é um ótimo ponto, né? Central dessa discussão a gente tem que proteger os jovens. Eu acho que é um bom ponto também para a gente encerrar a nossa conversa justamente falando sobre isso, né? O que a gente tem que ter de perspectiva é como fazer isso. Eu acho que esse é o debate que vai existir a partir de agora, porque cada vez mais a gente vê que é necessário alguma forma de intervenção. Não dá para deixar, né? O que você falou, é muito bonito a ideia de uma ilha livre, uma utopia, literalmente, mas não é possível. É inevitável. E eu acho que esse é um bom ponto para deixar aí para os nossos espectadores, como que a gente vai ajudar nessa forma de controle, não de controle, mas de regulamentação mesmo, de saber limitar isso, principalmente pessoas mais jovens. Então, posso só fazer uma provocação última aqui? Pode. Acabou de sair uma pesquisa mostrando a relação do álcool com a violência contra a mulher, né? Não só a violência doméstica, que a gente sabe, mas as outras violências. Então, eu queria convidar aqui, quem está acompanhando a gente, para pensar em tudo isso, né? Como é que a gente se autorregula? Como é que a gente pensa os vícios? Como é que a gente pensa os malefícios dos vícios? E para construir uma sociedade melhor, que é melhor para todo mundo. Então, a violência online, o vício online é um dos nossos problemas sociais. A gente tem que enfrentar esse, e estamos no momento de discutir isso por causa do ECA Digital, mas tem uma fila de questões aí que a gente tem que discutir. Uma fila interminável. Muito obrigado pela sua presença, Luciana. Eu acho que é importante também você dar uma divulgada, se quiser, ou para a câmera, ou se quiser falar para mim do projeto do Instituto Liberta, né, ou seu Instagram, né, sobre as coisas que você está trabalhando atualmente. Eu acho que é legal. É super legal. Olha, primeiro sigam a gente no Instagram. A gente tem um Instagram que eu acho que é bem informativo, mas também é interessante, é leve. E a gente tem vários colaboradores, tipo pops, assim, que são legais, que estão lá. Então, a gente, enfim, acompanha o nosso trabalho, porque o nosso trabalho é um trabalho que começou há 10 anos e eu vejo frutos muito interessantes nesses 10 anos. Eu comecei, vamos fazer o Brasil falar sobre violência sexual infantil e um espaço como esse não era possível há 10 anos atrás. Não existia um espaço como esse. A gente foi cavando esses espaços e hoje o Brasil está falando sobre violência sexual
infantil, graças ao Liberta, Childhood, o Alana e tantas outras organizações e pessoas que entenderam e começaram a traduzir para a sociedade o que significa isso. O Brasil deixa de produzir 3,5 bilhões de dólares anualmente, isso é dado do Banco Mundial, em razão de gravidez precoce. É sobre dinheiro também que a gente está falando. Então segue aí, tem um arroba? É Instituto Liberta. O Instituto Liberta lá é um simbolinho de uma criancinha assim com uma... Eu sempre dou o nome errado às vezes, mas não, é Instituto Liberta. Tá. Pronto. Perfeito. Então sigam lá no Instagram e também não deixem de seguir nós no YouTube, né, onde vocês estão assistindo, provavelmente. Então se inscreve aí no canal, curte, comenta o que você achou, ou talvez uma resposta às provocações que a gente levantou aqui. E também nos siga no Instagram, @labjornalismo. Alguma coisa para acrescentar, Guilherme? Não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum dos episódios que nós estamos aqui produzindo para o podcast LabJor FAAP. No Instagram também, como o Tomás disse, todos os nossos conteúdos estão sendo publicados nas duas plataformas e também você pode acessar o nosso Medium para ver as nossas matérias em texto, não é, Tomás? É mesmo. E nas nossas matérias em textos tem de guia culinário e futuramente, um spoiler, a gente está fazendo um especial agora sobre lugares assombrados no Instagram. Então, se você quer saber um pouco mais dos lugares assombrados do Instagram, de São Paulo, né? Dá uma olhada no nosso Instagram. Eu sou o Tomás Braga. Eu sou o Guilherme Borges. E obrigado por participarem dessa conversa com a Luciana Temer.